Seja bem-vindo neste vídeo. Eu vou compartilhar com você um tema que tem a ver com o universo, com o segredo da consciência. Talvez não seja um tema tão popular, ele pode nos ajudar em como que as coisas realmente funcionam. Ele carrega um significado profundo no universo e para que você perceba como que nós funcionamos, como que a gente verdadeiramente é. Então isso tem a ver com a informação. Eu quero dizer que nós somos informação. Você é uma informação, eu sou uma informação. Isso é que faz com que a gente viva aquilo que a gente está vivendo. Tudo aquilo que a gente está a viver, a forma como a gente está entendendo tudo que a gente está a viver é por causa desta informação. E esta informação é aquilo que faz você aquilo que você é, aquilo que é chamado de ego. Então, o ego é um preenchimento, é algo que foi enchido por um tipo de informação e esta informação ele é específica e aquilo que faz você, aquilo que você é. Por exemplo, tudo que você está a viver está relacionado com a informação que está contigo. E você pode ver tudo aquilo que você já viveu no passado e aquilo que está fazendo com que você venha viver a sua vida hoje é uma forma de entendimento que está baseado no seu passado. Então, isso já é uma forma de suas experiências. As experiências que você já tem vivido na sua infância, isso é uma forma de informação. Quer dizer que você estava sendo preenchido de uma informação específica e é esta informação que está conduzindo tudo aquilo que você está a viver. Então, tudo aquilo que você está a viver é uma influência de tudo aquilo que você já viveu no passado. E esta forma de a gente ser governado ou a gente viver as coisas que a gente está vivendo através de uma informação, é isso que forma a consciência, uma consciência específica. É por isso que na história bíblica a gente vê que os anjos, eles desciam para dar uma orientação para as mulheres grávidas, para que esses bebês eles fossem conservados de uma forma específica, isto porque tem a ver com uma informação que era necessária ser instalada dentro de este ser, de tal modo que isso venha influenciar como que esta pessoa vai viver, porque é isso que vai fazer com que a gente venha trazer uma mensagem divina, a gente venha trazer alguma coisa que tem a ver com uma comunicação dos universos de cima, dos seres superiores, para influenciar, para comunicar o plano físico, o plano da matéria. E isso tem a ver com a informação, tem a ver com a nossa constituição, aquilo que a gente é. Então, quando a gente percebe que a gente é informação, isso já nos faz com que a gente venha entender a vida, isso já faz com que a gente realmente venha entender como que todas as coisas funcionam, tudo ao nosso redor. Isso tudo revela como que está configurado a informação dentro de nós. Então, o abecedário do universo tem a ver com esta informação. As letras são as mesmas, mas a forma como eles são configurados é que vai determinar aquilo que vai formar a palavra, aquilo que vai formar uma frase. E é desse jeito que a gente precisaria entender, a gente precisaria levar as coisas. E às vezes, uma vez que a gente é informação, isso tem a ver com as informações, é uma forma de conhecimento. E o conhecimento só deve ser da verdade. Se não for a verdade, vai ser uma ilusão. Então, quando o nosso interior, quando esta informação dentro de nós não está devidamente como deveria, isso já influencia a forma como a gente vai viver, isso já influencia uma distorção da nossa visão sobre o mundo, porque tudo aquilo que estamos vendo vem de uma influência do nosso ser íntimo, do nosso ser mais profundo. E esta profundidade é aquilo que a gente chama de inconsciência, porque é na inconsciência onde estão armazenadas todo o conhecimento da verdade, e onde estão armazenadas as informações sobre a vida, sobre aquilo que a gente é. E quando se trata de consciência, já se trata de uma forma específica de entender a vida, uma forma específica de você perceber as coisas. Só que a forma como você vai perceber as coisas, eles estarão influenciadas, eles estarão na dependência de informação que está instalada dentro de sua inconsciência. Ou seja, faz de conta tudo que você já viveu, todas as experiências que você já viveu, tudo aquilo já são formas consolidadas em você. Eles foram armazenadas na sua inconsciência. Isso influencia a forma como você pensa, isso influencia aquilo que você sente, isso influencia aquilo que você vive, a forma como você entende a vida. Isso a gente já pode levar também na nossa infância. Como que os nossos familiares nos ensinaram sobre as coisas. Porque, às vezes, as coisas sobre a vida nos foram ditas de uma forma que, a forma como a gente está enxergando a vida hoje,
eles estão baseados naquilo que nos ensinaram, no meio onde a gente estava, nos nossos familiares, aquilo que nos foi ensinado. Então, tudo aquilo é armazenado como uma informação, aquilo é armazenado como uma consciência. Só que, em nível da inconsciência, não existe a diferença entre as coisas. Tudo que estiver armazenado dentro dali é como se fosse a verdade. Mesmo que alguma coisa seja ilusão, aquela ilusão, ele pode ser transformada como a verdade. E esta verdade vai ser como uma verdade individual, vai ser como uma verdade que está em você de uma forma completa. E é isso que influencia tudo aquilo que a gente vive. Se a nossa consciência, se a nossa verdade em nosso interior estiver distorcido, então a nossa vida também vai estar distorcida. A nossa forma de entender as coisas, a forma como a gente leva a vida, também estarão dentro desta distorção, porque a nossa informação interior, ele está distorcido, ele está na influência, ele foi influenciado por causa de uma distorção interior, por causa de uma informação que estavam distorcidas, não estavam organizadas devidamente. Então, quando se trata sobre o abecedário do universo, ele quer dizer o micro para o macro. Tudo aquilo que a gente está a ver, a gente mesmo está criando esta realidade, a gente está criando este mundo físico. E o universo de baixo, ele imita o universo de cima. O universo de cima é onde a gente entende como a dimensão onde não existe a matéria, onde não tem esta percepção densa, onde não tem esta percepção ou esta forma de entender a vida de uma forma que a gente já está acostumado, a gente está preso dentro deste conceito, onde existe uma dependência da matéria, onde a gente se apega na matéria. Isso é uma ilusão, isso é uma forma de a gente estar preso em uma energia densa. Então, o mundo superior é aquilo que forma esta matéria, é aquilo que forma o mundo. Por exemplo, tudo que está acontecendo, os avanços tecnológicos, o desenvolvimento humano, tudo já existia. Só que por que eles ainda não estavam aqui no mundo físico? Por que isso ainda não era uma realidade? Porque eles precisavam passar por um processo físico de pensamento. Só que tudo isso já existia em mundo superior, ou seja, aquela dimensão. Não existe esta diferença do passado, do presente e do futuro, mas tudo é único. É como se fosse que tudo que a gente está vivendo agora, na verdade, o futuro já existe. Aquilo que a gente vai se tornar no mundo físico, ele ainda não é a realidade, mas naquela dimensão, aquilo já é uma realidade, aquilo já é como algo que já se vive. Então, isso é uma diferença do mundo de baixo com o mundo de cima. Só que o mundo de cima, ele governa o mundo de baixo. Então, tudo que está se manifestando neste universo de baixo, está na dependência de como vai estar no mundo superior. É isso que Jesus dizia. Nada será dado ao homem sem que isto seja dado de cima, sem que isto seja dado pelo divino. Isto é um dos significados de a gente entender como que o universo funciona. Então, isso tem a ver com a informação, tem a ver com o abecedário do universo. Então, o abecedário do universo, a gente vê a letra A é uma expressão divina, ou seja, é simplesmente uma expressão do começo, é uma expressão de onde as coisas surgem, é uma expressão de como que as coisas serão influenciadas em um futuro. Só que este futuro, no plano físico, é como algo que ainda está separado, algo que ainda precisa ser desenvolvido no presente, mas na dimensão onde as coisas simplesmente já existem, é de onde as coisas começam. Então, é ali onde a gente encontra a letra A, é ali onde a gente encontra o mundo micro. Só que este micro, ele governa o macro. O macro quer dizer as coisas que a gente está vendo, as coisas que estão na matéria, ou seja, a própria matéria, a forma como a gente está entendendo a vida, na dependência dos cinco sentidos. A gente olha, a gente sente, a gente está vendo esta externidade. Mas só que esta externidade, na verdade, não é a verdade. Tudo isso simplesmente é ilusão. A forma como a gente vai entender esta externidade, que na verdade é o interior, está na dependência de tudo que a gente já sabe sobre a vida. Quando a gente vai olhar em uma coisa, a gente vai entender aquela coisa através do conceito que a gente já tem dentro de nós sobre aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente está olhando. Então, isso é uma forma de definição, é uma forma de as coisas saírem do micro para macro. As coisas saírem do universo de cima para o universo de baixo. Então, você pode usar este conhecimento para que você venha poder manipular a realidade, mudar as coisas, tudo aquilo que você vive, os seus vícios, os seus hábitos e tudo mais. Tudo isso estariam na dependência de como está o seu interior. Então, este segmento do abecedário do universo é como se fosse que você precisa afetar a letra A para influenciar como que serão
as coisas como o fim, como o Z, a última letra. Então, isso é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O fim depende do princípio. E esta união entre o princípio e o fim é que dá a transcendência deste mundo físico, de toda essa dependência. É como se fosse que o passado é a letra A e o futuro é o Z. Só que para que a gente venha transcender, a gente venha unir estas duas realidades, a gente vive o presente. E neste momento onde já não existe aquela distinção entre o tempo, a gente simplesmente vive neste momento, neste agora, neste aqui. E quando a gente já vive desse jeito é porque a gente já transcende o conceito, o abecedário, a gente já transcende a informação que foi instalada em nós. Então, para que você venha mudar a sua personalidade, venha mudar aquilo que você é, você precisa reconfigurar a informação que está dentro de você. Quando você reconfigura a informação que está dentro de você, a sua vida, consequentemente, vai seguir o mesmo rumo. A sua vida vai ser de uma forma que ele vai estar na correspondência do seu universo micro que está governando todas as coisas. E muitas das vezes a gente simplesmente já está preso em tudo que a gente já vive, em nossos vícios, em nosso entendimento, na forma como a gente já entende a vida. E às vezes a gente não se sente realmente livres, a gente se sente bloqueados, a gente não se sente como que as coisas estão a fluir, mas as coisas como se estivessem apegados, as coisas não estivessem a caminhar, as coisas não estivessem acontecendo na sua vida, não houvesse alguma coisa nova, como se você estivesse preso. É um ciclo infinito, é um ciclo onde as coisas não mudam e as coisas simplesmente são a mesma. E o princípio de a gente mudar a nossa realidade, mudar a nossa visão, a nossa consciência, está em nos afetarmos as informações que estão dentro de nós. Então, a consciência ele é formado por uma informação. Esta informação, ele vai formar a verdade. E quando isso já é consolidado em você, é formado a consciência. E por isso que é dito que a gente deve expandir a nossa percepção da consciência. E ali é onde a gente começa a perceber, quando a gente expande a nossa percepção da consciência, a gente consegue perceber a realidade ou a vida de uma forma mais ampla. A gente sai do nosso costume ou da nossa personalidade e a gente percebe a liberdade que existe. A gente percebe a expansão do universo que a gente precisa usufruir. E quando a gente chega nesse nível, a gente já não vai estar na dependência de tudo aquilo que a gente sabe, do nosso ego, do nosso entendimento. Então, tudo que você está a viver simplesmente está baseado no seu ego. Este ego é uma consciência limitada, é onde estão instaladas as informações em você. E como que a gente pode transcender, como que a gente pode ampliar esta forma de percepção e a gente alcançar a liberdade? A gente já sabe, é conhecendo a verdade. Quanto mais a gente está conhecendo a verdade e nos integrarmos a ela, mais a gente já tem a possibilidade em poder acessar a liberdade, onde a gente não está simplesmente preso em tudo aquilo que a gente sabe, em tudo aquilo que a gente entende. É por isso que o mundo de cada um se resume no conhecimento que cada um carrega. Se o seu conhecimento que está em você for de uma forma limitada, for simplesmente tudo aquilo que já falaram para você, aquilo que você foi ensinado, então a sua visão vai estar na dependência deste conhecimento. Você precisaria transcender esta forma de entender, você precisaria transcender essa forma de entendimento, esse conhecimento, esta informação. Então, a forma de a gente influenciar o universo, influenciar tudo que a gente está vendo, muitos de nós já tem simplesmente ouvido falar sobre o universo. Às vezes a gente não faz tanta ideia, como se fosse que a gente já dá uma visão sobre o universo, algo que seja grande, que não tenha assim uma forma específica. Só que isso não está fora, isso na verdade está dentro de cada um. Quer dizer que você já tem um universo, e este universo é tudo aquilo que você sabe, é a sua vida, é tudo aquilo que você vive, e a tua forma de pensamento, aquilo que você já pensa, aquilo que você já sente, e a forma como você já pode viver o seu futuro. Tudo está na dependência do seu universo. Então, o abecedário do universo tem a ver com a informação. Você precisa colocar cada letra no seu devido lugar e você ser aquele que vai escrever, aquele que vai configurar como que cada letra vai formar cada palavra. E qual que é a palavra que você vai formar, qual que é a frase que você vai formar. Isso vai estar determinando tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você vai manifestar, tudo aquilo que você vai colocar na realidade física. Então,
Isso já pode ser uma forma de seu pensamento, tudo aquilo que você está a pensar. Se você ainda não sabe ou você ainda não conhece a verdade, talvez você simplesmente está no aleatório. O seu pensamento é um pensamento que está na influência, ou seja, está em contaminação, está contaminada, está influenciada por ilusão que existe neste mundo. A gente simplesmente vive no mundo, a gente depende do mundo, a gente simplesmente está seguindo este rumo. Mas na verdade você é uma informação, você é aquele que pode reajustar tudo aquilo que você vive, mudar a sua realidade, transformar a sua realidade e você viver aquilo que você realmente é, aquilo que você veio para ser. E isso já influencia o seu propósito, você pode melhorar as coisas que você não consegue, os seus vícios e aquilo que você já está acostumado a viver. Toda essa forma onde você já está presa, aquilo que você já está bloqueado, é porque você está preso nesta informação, você está na dependência desta informação, você está se identificando com algo que você não é. Você precisa transcender esta informação, você precisa transcender toda esta questão, porque nós somos a essência, nós somos aquilo que não tem coisa alguma, não existe letra, não existe qualquer coisa. Só que, por algo ser nada, esta essência é como se fosse o nada. Aquilo que você vai colocar lá é que vai determinar as coisas. E aquilo que já está dentro do nada é aquilo que é chamado de tudo. O tudo e a matéria. O tudo é tudo aquilo que a gente está entendendo ou uma energia densa, a matéria, ou seja, as coisas que a gente já está consolidado a viver. Como se fosse uma caneta, ou seja, um caderno, um papel em branco. O que você vai escrever nela é que vai determinar o tipo de conteúdo que estiver lá. Isso é uma forma de nós entendermos como que somos de uma forma essencial. E é por isso que a gente precisaria reajustar, ou seja, reconfigurar a informação que está dentro de nós e tudo aquilo que estiver no nosso universo. Uma vez que nós somos aquilo que a gente é, isso já determina o tipo de universo que a gente vai viver. Então, quando se trata do abecedário do universo, tem a ver em você estar em um alinhamento com este universo, você ser um. Então, tudo aquilo que a gente vai viver, por exemplo, se a gente ainda não conhece a nós mesmos, ou a gente está vivendo tanta coisa neste mundo, a gente está vivendo as coisas que estão na dependência deste mundo, ou seja, a gente está naquela influência de várias coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente se ocupa ou a gente se relaciona com as pessoas, as nossas amizades, a socialização, tudo isso está influenciando a nós, tudo isso como se estivesse a sugar a nossa própria energia. Isto é porque tudo aquilo está influenciando o nosso universo. E assim a gente simplesmente acaba vivendo, seguindo este fluxo, seguindo esta forma, porque a gente não está governando aquilo que a gente é, a gente não está naquele alinhamento do nosso universo, onde a gente precisa cuidar dele, a gente precisa governar aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, e não esquecendo de ser livre, usufruir das coisas, ao invés de se apegar nas coisas. E quando a gente começa a entender as coisas que estão acontecendo neste mundo, a gente conhecer a verdade sobre nós, a gente já consegue influenciar a informação que está dentro de nós, porque se a gente está sofrendo as influências do mundo, é porque a informação que está em nós estão sendo bagunçadas. E a gente precisaria despertar, a gente precisaria alcançar uma mínima iluminação sobre nós para poder afetar essas informações. Então, a forma de a gente, se a gente está sendo influenciado, então aquela influência vai afetar nós, imediatamente vai afetar a nossa realidade, ou seja, a gente constantemente está criando a nossa realidade, só que esta realidade que a gente está criando estão saindo da influência que a gente está sofrendo. Então, isso faz com que a gente simplesmente venha viver uma coisa aleatória, a gente venha viver qualquer coisa. E isso é como se fosse algo que está fora do nosso propósito. Então, o propósito ele vem para alinhar a nossa energia com o mundo, ou seja, fazer as coisas estarem no lugar, organizar as coisas. E então, essa forma de a gente estar de uma forma alinhada com o nosso propósito, isso já faz como se fosse um mínimo para organizar o nosso universo. E este universo vai afetar tudo que a gente está vivendo. Isso vai acontecer como se fosse uma manifestação. A gente está manifestando as coisas constantemente. E quando a gente já tem um propósito de vida, isso já facilita as coisas. A gente já consegue manifestar aquilo que a gente quer. A gente já sabe se posicionar. A gente já sabe o nosso lugar. A gente já sabe quando a gente deve se relacionar com o mundo. A gente deve saber como se relacionar com o mundo, com as pessoas. Isso é uma forma de a gente alcançar a liberdade, conhecendo a verdade. Então, esta verdade é o conhecimento, este conhecimento é a informação que está dentro de nós. É por isso que a gente precisaria alcançar um alinhamento com esta verdade. Então, faz de conta que tudo que a gente está vivendo, nós somos o A e o mundo é o Z. Só que este mundo, o Z, na verdade, a gente vai levar isso como se fosse a matéria. A matéria a gente vai considerar como
a última letra do alfabeto. Então, quando a gente é afetado na letra A, isso vai determinar a letra Z. Então, para que a gente venha afetar a letra Z, a gente precisa tomar o comando da letra A. E isso é já uma forma de a gente entender, a forma de a gente manifestar, a gente está alinhado com o universo. Então, este universo, ele está constituído da verdade, é uma lógica. Aquilo que estiver dentro dele é aquilo que vai determinar o fora, é aquilo que vai determinar o resultado, e é aquilo que vai determinar a consequência das letras, a configuração, a organização das letras. Quando a gente se alinha com este universo da verdade, a gente precisaria, às vezes a gente está no meio desta alfabetização, é como se fosse que a gente, uma vez que a gente está preso na matéria, a gente está preso no mundo físico da ilusão, isso faz com que a gente ainda não tome o comando, a gente não governe o nosso mundo, a gente ainda não governe aquilo que a gente é para manifestar a vida que a gente quer ou deseja. Isso é uma das formas que, ao invés de a gente estar na letra a gente se encontra em uma letra muito distante da letra A. Vamos considerar que quanto mais uma letra estiver fora da letra A, ou seja, estiver mais distante da letra A, isso simboliza a externidade, isso simboliza o físico, simboliza a matéria, simboliza este mundo da ilusão, onde a gente acha que isso é a verdade, isso que a verdade é o interior. Só que quando a gente está acreditando nessa ilusão, ele está influenciando o nosso interior e, consequentemente, a gente está manifestando aquela ilusão de novo. Ao invés de a gente tomar o comando, a gente mudar as coisas. E é desse jeito que você precisa entender. É por isso que é nesse momento que quando a gente está em uma letra tão distante da letra a gente precisaria recuar até alcançar a letra A. E esta forma de a gente recuar para alcançar esta letra A que afeta todas as coisas é uma forma de a gente auto-conhecer a nós mesmos. O auto já quer dizer algo que volta para si, algo que está voltando atrás, só que este atrás é para encontrar a verdade de tudo aquilo que está no meio, de tudo aquilo que está fora. Porque o fora, ele está sendo causado por algo. Só que quando a gente está fora, a gente está na ilusão. Quando a gente vai na causa que está causando as coisas, é dali onde a gente alcança a essência, a gente já alcança a verdade, a gente alcança aquilo que a gente verdadeiramente é para afetar as coisas. Então, isso é uma forma de a gente caminhar, a gente conhecer a verdade, para a gente alcançar a liberdade da matéria, a gente alcançar a liberdade das coisas físicas ou do mundo da ilusão e a gente acessar, a gente mudar esta realidade da ilusão. Então, isso é uma forma de você entender como que a gente funciona, como que acontece, como que é o nosso universo interior, como que funciona este abecedário do universo. Você precisa se alinhar, você precisa voltar para a letra A e afetar esta realidade. Então, isso é uma forma de a gente se conectar com a verdade, a gente se alinhar de A para A, ou seja, a gente precisa ser igual à letra A. Porque quando a gente está na letra B e a verdade está na letra A, talvez eu não mencionei ainda sobre o universo, tipo o abecedário do universo. Considera que o abecedário do universo é a verdade, porque na a verdade é onde as coisas estão do jeito como deveriam ser. É a própria vida, é onde existe o fluxo, aquela conexão, aquele equilíbrio entre todas as coisas do universo, da natureza, das energias, da consciência, tudo no lugar. Então, quando a gente já alcança a consciência, ou seja, a informação que a gente tem, ao invés de a gente estar na letra a gente já pode se encontrar em uma letra mais distante, como se fosse a letra H. A letra H está distante da letra A, você pode considerar qualquer letra que seja diferente do A, só que a gente precisa alcançar a letra A voltando para nós, conhecendo mais a verdade. E é dessa forma que a gente voltaria para a gente ser igual à mesma verdade, à mesma letra A. E é desse jeito que, quando a gente se iguala letra A para letra A, então a gente já consegue transcender esta realidade física, esta realidade do ego, onde muitos de nós vivem uma ilusão do nosso entendimento, do nosso conhecimento, do nosso saber, do nosso mundo limitado. A gente consegue transcender alcançando a verdade, porque quando se trata da verdade, não se trata de algo individual, não se trata de aquilo que simplesmente eu sei, mas sim alcançar um conhecimento ou um saber que, além de estar comigo, está em tudo. Está conectado com todas as pessoas, com todas as coisas, com os animais, as plantas, a terra e tudo como funciona. Ou seja, a gente acessa uma conexão com todas as coisas. E é desse jeito que se alcança uma consciência de Cristo, a consciência crística, acessando, voltando para si mesmo, nesta verdade. Então, este foi o vídeo. Eu acho que eu ainda tenho muito para poder mais compartilhar sobre este tema. Por isso, se você é novo aqui neste canal, faça a sua inscrição, ativando as notificações para receber
os novos conteúdos assim que estiverem sendo lançados. Então, porque eu ainda vou poder compartilhar muito mais com você para que a gente venha conhecer as verdades sobre nós, as verdades sobre o universo, sobre a consciência, sobre a vida e aplicar isso na nossa vida e mudar as coisas, afetando não só tudo aquilo que a gente vive, mas algo que está muito mais além, algo que nos faz achar a completude da vida, nos sentir bem, nos sentir completo. Então, eu espero ter ajudado com este conteúdo, com este conhecimento, com este vídeo. Então, nos encontramos em próximo vídeo.